Um jovem que progrediu, um jovem que progrediu. Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 39, entre os versos 1 e 2, apenas os versos 1 e 2 de Gênesis, capítulo 39, e ele diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero. Uma das grandes preocupações dessas últimas semanas, desses últimos meses, deste tempo em que estamos vivendo, passando por tantas dificuldades relacionadas à pandemia, à quarentena, a qual todos nós estivemos de uma maneira assim muito rigorosa submetidos e agora de uma maneira um pouco mais flexível, muitas pessoas começaram a ter muitas preocupações em relação ao seu emprego, ao seu futuro, ao seu trabalho. Algumas pessoas, lamentavelmente, chegaram a perder as suas colocações profissionais, chegaram a ver seus negócios fechando, chegaram a ver a incerteza chegando à sua casa, à sua família, ao seu trabalho. Muitas pessoas com projetos diversos tiveram de adiar esses planos, adiar esses projetos. Algumas pessoas que estavam com o seu emprego praticamente na mão ou até mesmo na mão, viram este sonho, esse desejo, essa possibilidade dissolvendo no ar em função da radical mudança que este tempo no qual ainda estamos atravessando e pelo qual ainda estamos atravessando trouxe para nós, e não sabemos ainda por quanto tempo estas consequências ainda baterão sobre nós. Isso trouxe, portanto, muita preocupação e tristeza. Muitas pessoas pararam seus cursos, paralisaram seus projetos, deixaram de avançar em suas vidas em função deste tempo de dúvidas, esse tempo de dificuldades. Então muitos perguntaram e ainda estão se perguntando o que vem pela frente, como enfrentar os novos tempos, como avançar. A palavra do Senhor nos ensina que em todo o tempo Deus nos abençoa. Não existe o tempo próprio, o tempo certo, um tempo único para Deus nos abençoar. Ele está conosco, Ele nos abençoa, Ele supre as nossas necessidades, independente do tempo, independente do momento ou das circunstâncias pelas quais estamos passando. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos a história de José. A história de José é muito significativa e ela traz muitos ensinamentos para nós. José foi alvo da inveja e da incompreensão dos seus irmãos. Seus irmãos, em decorrência dessa inveja, causaram ou proporcionaram para José um tempo muito difícil. Ele que vivia em sua casa com seus pais e seus irmãos, com a sua família, portanto, de uma hora para outra teve a sua vida totalmente modificada. Ele foi alvo de uma trama criada pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, olha só, foi vendido como escravo para um lugar qualquer que fosse, sem saber exatamente para onde ia. E ele seguiu sendo conduzido por aqueles que o compraram para revenderem, levaram José para o Egito. E é no Egito que toda a saga, toda a vida de José, então, passa a se desenvolver dali para frente. Ele não volta mais para a sua casa, mas ele passa a viver no Egito, numa nova situação, numa nova circunstância, com novos desafios, com muitas sombras ao redor, mas ao final todo o caminho foi sendo aberto e José pôde entender as razões e os motivos pelos quais Deus o conduziu naquela situação. Quando olhamos para os dias de hoje, ficamos preocupados. Será que Deus está nos conduzindo realmente? Será que Deus tem planos? Será que Deus pode nos abençoar mesmo em dias difíceis como estes que estamos vivendo? Com toda certeza. Com toda certeza. Duas coisas eu quero falar com você de antemão. A primeira delas é que Deus não é contrário, ou Deus não tem objeções em que possamos realizar os nossos planos, os nossos projetos.
em que possamos ter sonhos, planos de prosperidade, de crescimento profissional em nossa vida como um todo. Não há nenhum problema quanto a isso. Aliás, Deus lá no Gênesis, ele diz que nós deveríamos crescer e multiplicar, no sentido de fazer com que os elementos que ele coloca em nossas mãos sejam utilizados, sejam multiplicados, para que isso traga bênção para a nossa vida, bênção para o reino de Deus e bênção também para as pessoas que estão ao nosso redor. Entretanto, o Senhor nos lembra sempre que a razão de nossa vida, da nossa fé inclusive, da nossa devoção ao Senhor, da nossa fidelidade a Ele, não deve estar baseado nos bens materiais, muitos ou poucos que venhamos a ter. E esse é um grande problema, uma grande preocupação. Muitas pessoas têm colocado ou condicionado a sua fé apenas ao fato de ter ou não ter. E estão exigindo de Deus que Ele dê para que possam ser fiéis. Não é isso que o Senhor espera de nós, mas Ele garante que, estando em Sua presença, Ele nos conduz, nos abençoa e providencia aquilo que é necessário para a nossa vida neste tempo. Por isso, precisamos ser fiéis ao Senhor em todo momento, em todo o tempo. Os dias de hoje são dias difíceis, é verdade. Mas nestes dias difíceis, o Senhor tem as respostas, tem o caminho, continua segurando as nossas mãos. E é por isso que o exemplo de José é tão especial para nós. Eu quero lembrá-lo nesta manhã, nesta oportunidade. A Bíblia nos diz que, apesar de José ter sido vendido, levado para uma terra estranha, agora vendido como escravo para a casa de um oficial egípcio chamado Potifar, ainda assim, e mesmo parecendo que as coisas não iam bem, o texto diz: mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero. A partir daí, podemos então entender como Deus trabalha, ou como Deus trabalhou na vida de José e como Deus pode trabalhar em nossa vida. O texto nos mostra com clareza que José foi um homem próspero, foi um homem que foi abençoado, e ele foi próspero e abençoado por uma razão muito clara: Deus estava com ele, Deus estava ao seu lado. É algo maravilhoso saber que podemos crescer pela presença do Senhor em nossa vida. José tinha a companhia do Senhor, mesmo distante de casa, mesmo numa circunstância tão adversa. A palavra do Senhor nos diz que, quando cremos em Cristo, o Senhor passa a habitar em nossa vida. Ele não está apenas conosco, mas está em nossa vida. E esta é a verdadeira razão de toda e qualquer prosperidade, de todo e qualquer crescimento que venhamos a alcançar. No início do culto, dissemos que a orientação do Senhor, lembramos que a orientação do Senhor foi: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muitas pessoas estão buscando primeiramente aquilo que Deus prometeu que iria acrescentar e deixando para depois a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. José tinha a companhia, a presença do Senhor. Quando cremos em Cristo, temos o Senhor presente em nossa vida. E quando o Senhor se faz presente em nossa vida, Ele garante para nós o crescimento e a prosperidade. E a prosperidade, neste sentido, deve ser lida e entendida como sendo a provisão de Deus, o cuidado do Senhor, o acréscimo daquilo que precisamos para o nosso dia a dia e para a nossa vida. José foi próspero neste sentido. Deus esteve com ele, Deus o abençoou, Deus renovou diariamente os seus propósitos para a vida de José. Deus conduziu José, mesmo nas horas mais difíceis. O Senhor está presente em sua vida? Você tem o Senhor Jesus como Senhor de sua vida? Se você tem o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, não importa se você está no Egito, não importa se você tenha sido vendido pelos seus irmãos e agora se encontra numa situação de cativeiro, como José estava neste momento. O que faz a diferença e o que vai determinar todas as coisas daí para frente é se o Senhor está presente ou não em sua vida e em seu coração. José foi próspero porque o Senhor estava com ele. Uma outra coisa importante que marca a razão pela qual José pôde prosperar em todas as coisas é que José, em todo momento e em todas as coisas, ele foi absolutamente honesto. José foi um homem
honesto. A Bíblia nos diz que José foi parar na casa do oficial egípcio chamado Potifar. O texto nos fala que Potifar deixou toda a casa dele sob os cuidados de José. Toda a administração, todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha, José administrava. Mas o texto nos fala também que José foi absolutamente correto com tudo aquilo que o seu senhor havia deixado em suas mãos. Ele declara no decorrer do texto que ele não tocou em nada, não mexeu em nada, não agiu com desonestidade nenhuma, mesmo Potifar não sabendo de muito o que acontecia na sua casa, mas José sabia que Deus estava olhando para ele, por isso ele foi absolutamente honesto. Mesmo no momento quando a mulher de Potifar se insinuou sexualmente para José, José ainda assim deixou claro: você é mulher do meu Senhor e eu não posso fazer isso, eu não posso desonrar o meu Deus. Querido, que coisa boa, que coisa bonita, a honestidade de José. Vivemos um tempo em que parece que a honestidade está realmente em falta. Muitas pessoas têm vivido e agido de uma forma desonesta no trabalho, na família, no casamento, nas suas relações de um modo geral. Parece que a honestidade está desaparecendo. A honestidade, ou ser honesto, é uma linguagem dos deuses mitológicos. Quando um deus falava, dizia-se que aquele deus estava falando honestamente, isto é, estava falando a verdade. Depois, quando esta expressão de ser honesto começou a ser aplicada aos homens, a ideia era de que os homens estavam falando como deuses, isto é, falando honestamente, isto é, falando a verdade. Quando falamos ou agimos honestamente, usando essa visão, nós estamos falando como Deus, porque Deus é um Deus de verdade, é um Deus honesto, e Ele espera que nós, os seus filhos, sejamos honestos também. Você tem sido honesto em sua vida? Deus só pode abençoar a honestidade. Deus não pode abençoar a desonestidade. Não podemos pedir a Deus que abençoe negócios escusos. Não podemos pedir a Deus que abençoe métodos escusos. Não podemos pedir que Deus nos abençoe numa prova se algum recurso que vamos usar seja algum recurso desonesto. Deus não pode abençoar o negócio se aquele empreendimento está fundado em bases desonestas. José foi abençoado porque ele foi absolutamente honesto. Honesto com o seu Senhor, honesto com Deus, honesto com o seu Senhor da terra, honesto em todas as coisas. Ele foi correto, mesmo estando numa condição de desvantagem. Querido, querida, você jovem adolescente, entenda que embora muitas pessoas não sejam honestas e embora o nosso país esteja mergulhado na desonestidade, nós como cristãos temos um compromisso primeiramente com Deus, primeiramente com o Senhor. O compromisso da honestidade. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que José cresceu, prosperou, avançou, apesar de toda a adversidade. No meio da adversidade, ele pôde crescer. José não esperou o bom tempo, o bom momento para tentar crescer, para tentar prosperar. E nem Deus precisou que o tempo melhorasse para que ele pudesse abençoar José. José foi abençoado por Deus mesmo nas horas em que todo o contexto era contrário. José foi abençoado no momento em que ele foi vendido. Ele poderia ter sido vendido para qualquer outro lugar, para qualquer outra caravana. Mas Deus o abençoou, permitindo que ele fosse vendido para a caravana que ia para o Egito, porque este era o propósito do Senhor. Deus abençoou José, levando-o para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, José foi envolvido numa trama criada pela imaginação da mulher daquele homem e ele foi parar na prisão. Parece que as coisas estavam indo de mal a pior. No entanto, na prisão, José também foi próspero, porque Deus estava com ele. Deus o abençoou de uma forma especial ainda na prisão. Ele conheceu pessoas, ele se relacionou com pessoas, ele deu um bom testemunho na prisão e de lá ele saiu para o palácio de Faraó. As adversidades não foram suficientes para que os projetos de Deus fossem atalhados,
quebrados ou desfeitos, Deus não se sentiu em dificuldade de abençoar José por causa das circunstâncias. Ao contrário, Deus continuava no controle, Deus continuava dirigindo todas as coisas, Deus continuava com José. Pode ser que nessa pandemia e nessa quarentena e nas consequências dessa quarentena, talvez você possa ter visto alguns dos seus planos ruírem. Parece que as coisas ficaram meio complicadas. Mas saiba de uma coisa, se a sua vida está nas mãos do Senhor, não importa o caminho sinuoso, meio acidentado, o que importa é que o Senhor está com você. Ele está com você, Ele está conduzindo a sua vida. Se Ele está conduzindo a sua vida, então somente aguarde, espere. Deus está trabalhando, Deus está providenciando o melhor e Ele vai cuidar de sua vida de uma forma toda especial, assim como cuidou da vida de José também. Quando olhamos para o texto, nós vemos que José pôde crescer, avançar, mesmo num tempo em que tudo estava faltando, em que todas as coisas começaram a acabar. Quando José foi chamado à presença de Faraó para interpretar o sonho que aquele homem teve, que previa, portanto, pela revelação do Senhor, tempos de prosperidade e depois tempos de escassez, José então recebeu a sabedoria do Senhor para viver, para guardar, para reunir elementos necessários que pudessem então suprir a necessidade quando as lutas começassem, quando as lutas chegassem. Foi nesse sentido que José, então, orientou o Faraó para que construísse novos celeiros, armazenasse tudo o que era possível armazenar para poder, então, enfrentar os dias difíceis, para poder, então, usar no momento em que todas as coisas começassem a faltar. E foi exatamente por isso que José pôde armazenar tanto trigo no Egito, que quando todos os lugares ao redor e todos os lugares do mundo de então conhecidos estava em falta de alimentos, eles recorreram, portanto, ao Egito. Muitas vezes nós achamos que o dia mau nunca vai chegar. E aí não nos preocupamos em armazenar, não nos preocupamos em guardar, não nos preocupamos em ver e providenciar aquilo que é necessário. Deus pode e quer nos abençoar no tempo da escassez, mas é necessário que nós também tenhamos a visão, o entendimento de prever esses momentos difíceis. Como será o amanhã? Não sabemos. Como será a semana que vem? Não sabemos. Como as coisas andarão daqui para frente? Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: Deus pode nos abençoar, mesmo em tempos de escassez. Deus pode nos dar a sabedoria para reunir os esforços necessários a fim de que não sejamos apanhados de surpresa nestes dias difíceis, nesses momentos complicados pelos quais estamos passando. E é exatamente por isso que quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos com muita clareza que o Senhor, então, nos ensina por meio de José a sermos prósperos exatamente por isso, por olharmos o tempo de escassez e tomarmos os devidos cuidados no sentido de fazermos provisões para o futuro. Neste tempo de pandemia, neste tempo de quarentena prolongada, muitas pessoas simplesmente se renderam ao desânimo e passaram essas semanas, esses dias, apenas se lamentando, se torturando, entristecidos, deprimidos. Outras pessoas gastaram seu tempo, assistiram todas as séries possíveis e imagináveis, não está errado, não há problema quanto a isso, assistiram televisão, jogaram paciência até perderem a paciência, fizeram de tudo, mas muitos também, ao contrário, além de aproveitarem o seu tempo também, aproveitaram o tempo para estudar. Aproveitar o tempo para fazer algum curso, ou até mesmo alguns cursos online que foram oferecidos, aproveitar o tempo para um preparo maior e melhor, se prepararam neste tempo para aquilo que ainda vai vir, para os tempos que virão, se prepararam neste tempo de escassez, fazendo provisões para o amanhã. Quantas pessoas têm gasto além do necessário? Quantas pessoas têm gasto além daquilo que devem? Não fazem uma reserva, não fazem uma provisão.
José, diante da revelação de Deus de que o mundo sofreria fome, ele aproveita os tempos em que as coisas estavam bem para guardar para o futuro, para olhar para o amanhã. Querido jovem, querido adolescente, olhe para o amanhã, não apenas para o hoje. Você adulto, não olhe apenas para o agora, para o hoje, olhe para o amanhã. O que a pandemia e a quarentena ensinou para você? Como você vai sair desse período? Com alguma coisa a mais, com a mesma coisa com a qual você entrou, ou até com menos do que você tinha quando entrou? Isso é um sentido geral, profissional, emocional, espiritual, intelectual. Como você sai desse período? Esse é um período para que você possa, nesse tempo de escassez, você possa buscar os recursos necessários para os tempos que virão. Poderão ser de maior escassez, poderão ser tempos melhores, mas você pode estar preparado para que, como José, quando chegou o tempo pior, o tempo da fome, ele estava preparado, não apenas para socorrer a si mesmo, ao seu país, mas a todos aqueles que o procuravam. Mas, querido e querida, você que está me acompanhando nesta manhã, José foi um homem próspero também por uma razão muito especial, porque a sua prosperidade, o seu crescimento, o avanço da sua vida teve como base a sua visão espiritual, teve como base o seu entendimento da vida espiritual. É interessante que José, quando ele foi um homem de grande sucesso, cresceu, sua família o reencontrou, ele pôde se reconciliar com a sua família. Faraó, que tinha grande estima por ele, mandou chamar toda a sua família para morar no Egito, no melhor lugar do Egito. José foi um homem respeitado durante toda a sua vida. Mas no finalzinho da sua vida, lá no final do livro de Gênesis, nós encontramos José com uma preocupação. José, já no leito de morte, ele chama os seus e ele dá ordens a respeito do seu futuro. E ele faz apenas um pedido. Ele diz assim: não esqueçam os meus ossos aqui no Egito. Ele sabia que Deus iria providenciar a terra prometida. O Egito não era o destino final da sua família, do povo que dali surgiria, e tampouco dele. Ele tinha um entendimento de que Deus tinha um plano muito maior do que aquele de simplesmente torná-lo o segundo homem do lugar, do país mais importante dos seus dias. Ele tinha uma visão espiritual além. Ele entendia o futuro, ele entendia que Deus estava preparando algo muito maior. E ele diz: não quero ficar fora disso. Então, quando o povo de Deus, quando o Senhor Deus tirar o seu povo aqui do Egito, não deixem os meus ossos aqui. É interessante que José não se preocupou em dizer assim: olha, reúnam todos os meus bens e levem. Olha, não esqueçam nada, nem um anel, um brinco, nada, absolutamente nada. Reúnam tudo e levem todos os meus bens para outro lugar. Não foi essa a preocupação de José. Ele teve a preocupação com seus ossos, simbolizando a sua vida, a sua presença, seu pertencimento ao povo de Deus. E ele diz tão somente isso: levem os meus ossos, porque aqui não é o meu lugar, aqui não é a minha casa, eu sou aqui apenas de passagem. Mais adiante, mais tarde, o escritor aos Hebreus, ele interpretou adequadamente esta passagem, dizendo assim, que José, de uma maneira especial, ele teve fé. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, 13, 14, 16 e 22. José sabia que a sua pátria não era o Egito, mas era o céu, era a casa de Deus. Muitas vezes construímos nossos patrimônios nesta terra. Ficamos muito preocupados em ter, ficamos muito preocupados em Deus nos abençoar, dar carros, possessões, etc. E fundamos a nossa vida nesta terra. Mas os nossos olhos precisam estar voltados para o céu, porque aqui somos apenas peregrinos, somos apenas estrangeiros.
Deus promete suprir as nossas necessidades, não as nossas vaidades, as nossas necessidades nesta terra. Mas sempre devemos lembrar, aqui estamos de passagem. Devemos ser os melhores profissionais, devemos fazer o melhor para a nossa vida, devemos cuidar dos nossos estudos, devemos cuidar do nosso trabalho, devemos ter a nossa casa onde morar, o carro para o nosso deslocamento, precisamos do emprego para que tenhamos os recursos para a nossa sobrevivência, precisamos de alimentos, remédios e tantas outras coisas mais, é verdade. No entanto, não podemos perder de vista que a nossa pátria é nos céus. Nossos ossos não devem ficar nessa terra, mas simbolicamente devem ser levados para a presença eterna do Senhor. Tem sido esta a sua convicção? Tem sido este o seu entendimento? Você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus para que dessa forma Ele possa abençoar você? Querido jovem, querido adolescente, em especial, neste dia, que você possa edificar a sua vida, não a partir daquilo que está ao seu redor simplesmente, se as coisas são boas ou não estão, se está sendo um tempo difícil ou fácil, isso não importa se Deus estiver com você, se a mão de Deus estiver com você. É isso que vai importar. Olhe para o Senhor, dependa dEle, tenha essa convicção de que a sua vida está nas mãos de Deus e que o seu destino final é na presença de Deus. E assim fazendo, você vai prosperar como José prosperou. Eu quero orar por você neste momento. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, queremos agradecer, porque em todo e qualquer momento, em todo e qualquer tempo, mesmo em meio a crises, o Senhor sempre tem todo o poder e autoridade para nos abençoar. Como o Senhor abençoou José, pedimos, nos abençoe também, sendo conosco, estando conosco, indo à frente, orientando, dando sabedoria, dando-nos o ânimo para que possamos enfrentar as horas difíceis e o quebrantamento, a humildade, a fidelidade ao Senhor nas horas boas e de grandes realizações. Que possamos ter o firme entendimento de que somos apenas forasteiros, visitantes nesta terra e nesta vida, porque os nossos olhos estão na eternidade, na presença do Senhor. Abençoa os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.